Bom dia, boa tarde e boa noite. Estamos começando o podcast Viajando na Geografia, pensado, escrito e produzido pelos professores Guilherme Crisel e Pedro de Moura. Esse podcast foi criado para proporcionar um ambiente reflexivo para alunos, professores e todos aqueles que tiverem interesse pelo tema. Depois nós vamos para a Geografia Econômica Geral. Vejam ali, ó, a globalização, que lá naquelas imagens que eu trouxe no início, está em terceira colocada. E ela aparece bastante. Porque, por exemplo, na Geografia Econômica, globalização caiu 10 vezes. E eu sempre falo, ela não caiu, ela despencou no Enem. Né? Porque tu imagina, nas últimas 10 edições, nós tivemos 10 questões de globalização também, quer dizer que é certeiro, vai aparecer sempre globalização. Mas globalização no sentido amplo da geografia geral. Como? O consumismo, a questão da questão locacional das indústrias, também a questão da cultura, a globalização no sentido do cinema, da televisão, também pode trazer das indústrias, né? Da questão dos Jogos Olímpicos, da Copa do Mundo, né? São exemplos que eu estou trazendo para vocês, como, por exemplo, pode trazer alguma coisa da pandemia, né? Que, por exemplo, se viu muito, né? Nós da geografia trazendo, que, por exemplo, aonde que começou os casos, né? Os primeiros casos do coronavírus? Foram em cidades que estão altamente conectadas com o mundo. Então, não é à toa, começou na China, lá onde foi, mas já se passou rapidamente para a Europa, da Europa passou rapidamente para os Estados Unidos, depois veio para o Brasil. Qual é a relação disso? A relação que a gente pega aqui, aonde tem a maior frota aérea e a maior frota de navios e de circulação de pessoas e de mercadorias, consequentemente, foi no mesmo sentido o aumento de casos. Isso é uma ótima questão para trazer, para pensar a questão da globalização e, por exemplo, uma pandemia, né? Nós temos também indústrias, tá? Também aí 7 questões, né? Questão parque tecnológico, a questão da divisão internacional do trabalho, política, depois a gente vai ter a política econômica com os blocos econômicos, que também é muito importante. E, para terminar essa divisão, né, da geografia humana, da geografia física, da geografia geral e da geografia do Brasil, e trazendo essas 3 divisões, a gente vai terminar com a geografia humana, né, a geral. A gente tem a população, com 9 questões, também aparece bastante. O que vai aparecer? Por exemplo, população apareceu os 2, né, é muito similar. Vocês vão ver, tá, mas geografia do Brasil e geografia geral, na parte de humana é a mesma coisa, população e urbanização. Então, quer dizer que o que estudar para o Brasil vai gerar automaticamente para geral? O que estudar na geral vai gerar automaticamente para o Brasil? Não, porque na população, na geral, vai aparecer migrações, principalmente, e já na geografia do Brasil população, não. Transição demográfica, pirâmide etária. Por exemplo, urbanização, no caso do Brasil, vai aparecer os problemas sociais, a questão da urbanização brasileira. Já na geografia geral vai aparecer o quê? Os conceitos. Eu tenho que entender o que é uma megalópole, megacidade, cidades globais, né? Então, vejam, né? Dependendo da área e dependendo de onde ela está, geografia do Brasil ou geografia geral, há uma diferença de temas. E por isso que é importante vocês estarem atentos a isso para estudarem de forma correta e ter uma dica, né, para isso. Agora eu vou ensinando, né, já indo para minhas considerações finais, né, finalizando, eu vou trazer 2 questões aqui de geografia da prova do Enem de 2020, né, que foi realizada em janeiro de 2021. Mas eu vou trazer aqui para vocês da forma como a gente tem que analisar a questão, né? Por causa que a gente sabe que como o Enem ele tem 90 questões, né?
por dia é muita questão, né? Ainda mais que a nossa parte de geografia, né, das ciências humanas, está junto com redação, né? Então, é muita coisa para tu fazer em pouco tempo. Então, quanto menos tu ficar emperrado numa questão, melhor. E outra coisa que sempre falo, mas é importante falar, foquem, né, tenta acertar mais as questões fáceis, né? E depois ir para as médias e deixar as difíceis por último, né? Porque se tu acertar uma difícil no chute e não acertar tanto as fáceis, a tua nota vai ficar baixa. Mas se tu acertar as fáceis, uma grande parte as fáceis, e acertar as médias, e quando vem nem acertar as difíceis, a tua nota vai ser muito bem alta. Por quê? Porque o sistema entendeu que tu não fez a didática, a metodologia do chute, tá? Mas vou dar dicas aqui de como resolver uma questão. Então, primeiro, lógico, a gente tem que ler o texto, né? Então, o texto, o que o texto está falando? Está falando que, embora inegáveis os benefícios que ambas as economias têm oferido no intercâmbio comercial, o Brasil tem reiterado seu objetivo de desenvolver com a China numa relação comercial menos assimétrica. O que é menos assimétrica? Menos desigual, tá? Os números revelam com clareza a assimetria, né? A desigualdade. As exportações brasileiras de produtos básicos, especialmente a soja, a minério de ferro, petróleo, compõem, dependendo do ano, algo de 75 e 80% da pauta, né? Então, o texto está me dizendo que de todas as exportações que o Brasil faz para a China, quase 80%, praticamente tudo que a gente exporta para a China, são produtos básicos, produtos primários, tá? Ao passo que as importações brasileiras, importações do quê? O que eu estou comprando da China? O que o Brasil está comprando da China? Consistem aproximadamente 95% de produtos industrializados chineses, que vão desde os mais variados bens de consumo até máquinas de equipamento de valor. Bom, li o texto. Primeira pergunta que eu faço, o que o texto está querendo me dizer? Bom, o texto está querendo me dizer que existe uma desigualdade entre as relações comerciais entre Brasil e China. O Brasil está mandando produto básico e a China está mandando produto tecnológico, um produto com maior valor agregado. Isso o texto está querendo dizer para mim. Matei o que o texto está querendo dizer para mim. Agora eu vou para a pergunta da questão. Uma ação estatal, né, uma ação do Estado, de longo prazo, capaz de reduzir a assimetria, né, a assimetria e a desigualdade, na balança comercial brasileira, conforme exposto no texto, é o bom. Então, o texto está querendo me perguntar o que o Estado pode fazer para diminuir essa desigualdade. É isso que estão me perguntando, e é isso que eu vou ter que resolver. Aí a gente vê o quê? A gente vai para as alternativas e primeiro eu não vou para achar a correta. Não, eu vou para eliminar. Eu leio a alternativa e vejo, isso aqui não tem nada a ver com o texto, nada a ver com o que está me pedindo. Eu já elimino ela. Tá? Por exemplo, expansão do setor extrativista. Pô, está falando que o problema é exatamente isso. Então não é, já arrisco. Incremento da atividade agrícola, não tem nada a ver, quer mudar, já arrisco. Diversificação da matriz energética, até tu pode pensar um pouco, podemos deixar. Fortalecimento da pesquisa científica, está indo totalmente ao contrário, tá, vou deixar. Monitoramento do fluxo alfandegário, não está falando nada de monitorar, não está falando nada de tirar, de não fazer mais negociação com a China, não. Aí eu fico entre as duas, aí eu volto novamente, tá, agora eu vou para a correta. Eu penso, né, pelos conteúdos que eu vi nas revisões, enfim, eu consigo imaginar que a questão correta é a D, né? Então, o que eu quero dizer para vocês? Quando tu for resolver uma questão, primeiro tu vai em partes. Primeiro, pergunta o que o texto está querendo falar contigo. Eu entendi que o texto quer falar comigo, agora eu vou para a pergunta. O que ele está pedindo de mim? O que ele está cobrando que eu resolva? Porque o Enem te dá problemas para tu resolver, como a redação, né? E aí, depois, eu vou para onde? Eu vou para eliminar as questões que não tem nada a ver com o que está me pedindo, para depois eu acertar. Porque muitas vezes, o que acontece? Acontece que o aluno, ele lê, tá, mas eu vou direto no que está pedindo. Está me pedindo isso. Aí eu leio as alternativas, não consegui resolver, aí eu vou para o texto. Aí eu leio o texto, quando eu não entendi, volto. Nisso que tu fica voltando e indo, tu já dá uns 5, 7, 8, 9, 10 minutos. E 10 minutos tu perdendo uma questão no Enem é complicado, vai te afetar muito no final
no final do tempo da prova, tá? A mesma coisa que acontece, né, nessa questão aqui, né, 61. Nós vamos tá falando da divisão internacional do trabalho, né, que alguns países se especializam em ganhar e outros em perder. Aí tá falando da América Latina, né, que de forma muito precoce, né, se especializou em perder desde os remotos tempos em que os europeus no Renascimento se aventuraram pelos mares e lhe cravaram os dentes na garganta, passaram os séculos e a América Latina aprimorou suas funções, né? Uma parte do texto do Eduardo Galeano, né? Veias Abertas da América Latina, para quem não leu, uma ótima indicação para entender, né, a história do nosso continente. Então, escrito na década de 70, né, o texto considera a participação da América Latina na divisão internacional do trabalho, marcada pela... Olha, está te dizendo, né? O texto está dizendo o quê? Que tem uma desigualdade. Que a América Latina se especializou em quê? Em perder, em dar seus recursos, em dar sua riqueza natural para os países europeus, né? Então, logicamente, tu, entendendo o texto, entendendo o que se pede, tu já vai direto na C, né? Apropriação imperialista dos recursos territoriais, tá? Então, eu queria, nessas duas questões, né, ensinar para vocês as táticas, né, para fazer a leitura do texto, para tu conseguir resolver bem a questão num menor tempo possível. E sobre antes, né, é importante vocês entenderem as divisões da geografia, de como a prova é feita, de como ela é elaborada, ela é pensada, para vocês estudarem, né, que vocês viram bem as diferenças, né, quando a gente coloca tudo amplo, tudo no mesmo eixo, ou quando a gente estuda bem, vê as divisões, vê os conteúdos, que a gente consegue chegar exatamente nos temas que mais aparecem no Enem, tá? Eu deixo aqui o meu agradecimento, deixo o meu contato, né, caso o pessoal tenha mais dúvidas, né, queiram alguma sugestão, alguma coisa, estou aberto ao contato. Tá? Eu vou interromper aqui a minha apresentação para voltar para os guris, né? E antes, né, de eu entregar aqui, que já deu 34 minutos, mas o meu está dando aqui 29, 40, estou entregando tempo aqui já. Eu só queria finalizar, né, disso tudo, de eu dar algumas técnicas de estudo, né, principalmente, de entender o quê? Que tu tem que fazer um planejamento, né? Tem que fazer um planejamento do quê? Como é que vai ser a tua rotina de estudos, né? Por exemplo, se tu estuda de manhã, de tarde, tá, eu tenho academia de tarde, eu tenho alguma atividade de tarde que eu não posso cancelar. Bota no planejamento, mas tenta reservar 1 hora, 2 horas para fazer teus estudos, né? Faz esse planejamento para tu ter bem a tua rotina de estudos. Outra coisa, ensina o teu cérebro a estudar, né? Cria o hábito de estudo, né? Tem uma questão que é a curva do esquecimento, né? Todos nós já fizemos isso, que é o quê? Nós temos uma prova de química, né? Hoje é segunda, amanhã eu tenho uma prova de química, eu viro à noite estudando. E aí eu chego lá e quando eu venho eu me saio bem. Mas daqui uma semana eu não lembro de mais nada que eu estudei, né? Isso acontece muito, que é a curva de esquecimento, né? Quando tu fez o conteúdo lá, logo de cara tem 80% de lembrança desse conteúdo. Mas no outro dia, depois de 24 horas, de 80% passa para 20% a quantidade de conhecimento que tu tinha daquilo que tu viu. Isso numa prova de Enem não pode acontecer. Não pode tu ver um conteúdo e tu esquecer praticamente todo ele. Como é que eu reverto isso? É as revisões. Tu criar o hábito de fazer revisões. Estudei, por exemplo, geografia de manhã. Terça-feira, segunda-feira já de tarde, faço uma revisão. Daqui uma semana, faço a revisão desse conteúdo. Daqui um mês, faço uma revisão desse conteúdo de novo. Que aí, a tua curva de esquecimento, ela não vai ser uma ladeira abaixo, ela vai ser tranquila lá em cima, né? A memória, né? Façam resumos, façam flashcards, façam mapas mentais, né? Tentam manter o foco, né? Uma dica que eu dou para meus alunos. Tem aluno que pega, por exemplo, eu vou estudar das 2 às 6. Eu vou estudar, vou sentar e vou estudar 2 às 6. Cara, tu não consegue fazer isso. Faz o quê? Pega 20 minutinhos, estuda geografia. 20 minutos estudei geografia. Pega 5, 10 minutos, descansa, pega o celular, que isso aqui é outra coisa que desvirtua, vê as tuas redes sociais, vê o que o fulaninho publicou no Instagram, dá lá uma fiscalizada no Crush, né, ou na Crush, em 5 minutos. Largou, volta de novo para os teus 20 minutos
estuda química, volta de novo pro celular, eu quero ver se o crush respondeu. Responde o crush, 5 minutinhos, larga o telefone, mais 20 minutos. Se tu fizer isso com 4 blocos de 20 minutos, tu estudou 2 horas no dia. E ao mesmo tempo tu conseguiu dar um descanso, tu conseguiu alimentar tuas redes sociais, tu conseguiu, tem séries de 20 minutos hoje, tu conseguiu ver um episódio da tua série, né? Mas não façam isso de querer maratonar o estudo. Tu vai cansar, tu vai perder o foco e tu não vai aprender nada. Tem mais questões que eu poderia dar outras dicas aqui para vocês, mas eu deixei meu contato, a gente pode voltar outra hora, falar somente técnicas de estudo, que também é importante, mas hoje o foco principal era falar da geografia. Espero ter contribuído, né, nisso que eu trouxe hoje. E não sei, agora fico à disposição do Pedro e do Guilherme para a sequência. Não sei, Pedro, quer falar primeiro? Fala primeiro. Não sei, eu acho que só comentar algumas coisas, né? Eu acho que tudo que o Adriel vem falando, acho que a gente já trouxe um pouco, né, Guilherme? Acho que é uma coisa que a gente vem pautando muito, inclusive falando com... a gente não falou muito com o Adriel, mas o nosso tema foi sobre globalização, né? Abordando nas aulas. Então, só deixa mais explícito, né, em prestarem atenção nos conceitos que a gente vem trazendo, a questão de Estado, a questão de políticas públicas, pandemia, né, algo que a gente vem trazendo também. Então, acho que seria isso, assim, eu vou passar para o Guilherme, que eu tenho certeza que ele quer falar bastante coisa também. Não. Primeiro, eu queria agradecer ao Adriel ter aceitado e poder estar contribuindo com a gente, tá? A gente ficou muito feliz por ele ter conseguido dedicar um pouquinho do tempo dele para nós e para vocês que estão assistindo agora também. Não, e dizer que a fala do Adriel, acho que isso aí o Pedro deve estar pensando a mesma coisa, ela aumentou nossos egos aqui, porque tudo que ele falou, a gente frisou para vocês, pô, presta atenção no que nós estamos falando. Lá quando ele falou de globalização, dos conceitos, do surgimento de pandemias, a gente falou de política pública, a gente falou do SUS, a gente falou... Cara, assim, quando eu tava vendo o Adriel falando, eu disse, pum, não falei bobagem, né? Então, estamos no caminho. E trazer uma coisa assim que o Adriel falou do Galiano ali, né? O Galiano a gente não trouxe para as discussões, mas o Milton Santos e o Josué de Castro a gente já tinha falado nos podcasts. Quando a gente foi falar a questão da fome, né? E o trabalho de globalização que a gente discutiu, a gente está trouxe bastante Milton Santos para a conversa, né, nesse novo olhar, né, do processo diferente. E eu achei muito interessante, Adriel, tu falou ali da questão do governo ele influenciar de como é organizada a prova, os conteúdos que vão na prova. A prova ela se mantém, mas como ela ocorre é diferente, né? E quando tu falou ali da questão do Brasil, tipo, no Rio 92, das lideranças nas questões ambientais, que o Brasil tem um papel importante, foi referência em combate, né, nessa área de preservação ambiental, e como isso, pelo menos, foi presente na minha prova do Enem, quando eu fiz, caiu questões, eu me lembro de cair em geografia, ter essa pegada, né, ambiental e social muito forte na geografia, e agora com os relatos que tu trouxe ali, dessa pegada conteudista, né, e nesse olhar muito mais voltado para o agronegócio, o agro é pop, né? O agrobusiness, né? Isso também tem muita, né, discute muito o que a gente vem falando para vocês até aqui. Não é falar mal de uma figura, mas sim de processos, né? O governo federal ele influencia de como ele aborda as políticas públicas, como ele incentiva, como ele aumenta ou não, não é? E isso está muito presente. E aí quando o Adriel vem falar dessa questão de como é abordado os saberes na prova, fica muito latente, né? Enquanto antes era muito mais importante saber o processo, né? Eu me lembro de questões da minha prova do Enem que não era tão assim, não tinha que saber conceito, tinha que só tu lia, tu interpretava, ela te dava dicas, eram os processos que eram importantes. E agora o Adriel vem nos dizendo que é o quê? A questão conteúdo, a questão conceito é muito mais forte, né? E isso é muito interessante para a gente estar pensando também, não só no Enem, mas em tudo, né? Não sei se o Pedro quer fazer o fechamento ou o Adriel quer complementar alguma coisa, que senão eu encaminho depois para fechar aqui. Não, mas é exatamente isso, Guilherme. Eu acho que foi muito feliz, não é a questão de, né, quando eu disse que a prova do Enem ela muda conforme os governos, né? Foi uma crítica direta, uma constatação, é isso que acontece, né?
dependendo do governo, é ele que pensa, né, principalmente o Ministério da Educação, os seus secretários lá, o pessoal do INEP, né, que realiza a prova, lógico, eles vão pensar profissionais do qual eles têm maior afinidade, que eles querem pensar a prova, né, e isso aconteceu, essas mudanças, né, que a gente já vem analisando, né, de exatamente isso, era uma prova muito mais, buscando mais uma questão cotidiana, de debates, até mesmo como é que aparecia esses debates e cobrava de ti. Hoje já não, né? A gente não tem no cotidiano esse debate do que é agente endógeno e exógeno, a gente não tem no cotidiano um debate do que é macrocefalia urbana, o que é gentrificação, a gente não tem um debate do que é uma desertificação, o que é uma arenização. Estou dando mais trabalho para os guris fazerem o dicionário depois. Cada termo que eu falo... Né? Fazer 3 páginas de dicionário depois do... Tu vai escrever um livro daqui a pouco só com essa live. Mas exatamente, eu falo isso porque é isso que está pedindo. É isso que está pedindo. Né? Por exemplo, eles vão colocar uma imagem do mapa do Brasil e eles vão fazer um recorte do bioma Pampa, né? Se geolocalizarem aí, né? Pegando de Uruguaiana e vindo até aqui, Pelotas, por exemplo, né? Toda aquela faixa ali divisa com o Uruguai, né? O bioma Pampa. E vai pegar, por exemplo, lá o semiárido nordestino, né? Bem no sertão nordestino, e vai te perguntar, vai dizer assim, ó, fulaninho, nós temos 2 processos aqui de perda da vegetação, mas eu quero saber de ti. Qual é que é desertificação e qual que é a arenização? Tem que saber. Tem que saber que no bioma Pampa é arenização, tem que saber que lá no semiárido é desertificação, mas por que é? Pela questão do clima, que aqui nós temos um clima desértico aqui. A gente tem chuvas aqui, né? A gente tem frio aqui, diferentemente do lado do sertão, né? A gente tem menos chuva, a chuva não é regular, é irregular. Então o clima de lá é muito mais parecido com o clima desértico. Então por isso que lá é desertificação e aqui é arenização. Mas a gente olha a olho nu, a gente vai ver areia. Vai ver areia. A gente não vai ver vegetação, mas é diferente. E isso o Enem está pedindo. É isso que o Enem está pedindo. Antes não pedia, né? Então acho que essa é a principal questão. De os professores, né? Ainda bem que vocês relataram, né? E vocês estão fazendo isso, por causa que isso é uma escola até mesmo para os nossos colegas que já estão, né, um bom tempo nas escolas, né? Deles se ligarem, né? De ficarem mais atentos quando eu vou explicar o conteúdo, de trazer os termos. Por causa que assim, ó, muito da preparação dos alunos para o Enem, falando isso, a maioria da população brasileira, aonde que é a preparação deles? É na escola. É na escola. Ele não tem dinheiro para pagar um cursinho presencial, um cursinho online. Está crescendo nos últimos anos os cursinhos populares, né? Felizmente, né? Mas ainda não chega ainda como a gente gostaria que chegasse. Então, a maioria da população tem a preparação onde? Na escola. Então, é muito importante o profissional de geografia que está nas escolas se atentar a isso, né? Para passar para os alunos, né? Mas eu acho que essa é a mensagem, né? Que a gente gostaria de dar, né? De dar a dica para estudar, pegar os termos, né? Os conceitos, o que mais vem aparecendo, o que vem mais caindo, né? E essa mudança que a prova está tendo aí nos últimos anos, que é importante, né? Todo mundo, o aluno, o professor, né? Todo mundo avaliar. Então, gente, se encaminhando para o fim, não sei se o Pedro quer fazer um comentário. Não, acho que encerrar, agradecer ao Adriel pela participação, acho que foi muito bacana, muito pontual tudo que você trouxe, assim, reforçando o que a gente já vinha falando, né? E agradecer mesmo, dizer para o pessoal que as inscrições do Enem também estão fechando, dia 14 de julho, então fiquem atentos, né? O nosso vídeo ele vai ser lançado antes, então fiquem atentos aos prazos. E recomendar também para que vocês acessem o Auxilia Enem, né? Que é um material de um pessoal aí da geografia também, colegas nossos, né? Nossos colegas, para vocês estarem acessando, que tem um conteúdo muito bacana, que é gratuito, né? Acesso para todo mundo, o pessoal está lá
dando aulas, dando dicas o tempo todo, e isso tá no Instagram, então acho que era isso. Passo pro Guilherme. Então, gente, eu ia falar o que o Pedro falou. No momento de indicação, a gente não vai estar falando ele aqui. O Adriel não está familiarizado, né? Mas a gente tem nas nossas aulas dinâmicas, vai o podcast, vai o resumo, o dicionário, e dentro de tudo isso tem um momento de indicação, onde a gente indica séries, livros, filmes, músicas. Então, o que a gente vai fazer nesse momento de indicação? Na parte escrita, vai estar lá direitinho, a gente vai botar a página, as informações do Insta, que o Pedro já comentou, e vamos estar procurando também algumas videoaulas curtinhas no YouTube, que a gente vai assistir, vai ver se está corretas, né, também, que a gente não pode estar lançando, tem muita coisa absurda na internet, mas a gente vai fazer uma filtragem e vai estar indicando alguns links para vocês poderem estar dialogando e dando uma olhada mais do que o Adriel nos apresentou aqui e do que a gente já vem discutindo também. Então, gente, muito obrigado, tá? Uma boa semana a todos, se cuidem, fiquem em casa, usem máscara